Eu sempre fico com a cara torta. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira, começando mais um super programa para mostrar, ensinar e para aprender contigo, mulher rural desse país inteiro. Estamos nas redes sociais, youtube.com/radiopress, facebook.com/radiopress, facebook.com/Campo e Batom. Siga a gente lá, aperta o sininho no YouTube e a gente também está em podcast no Spotify. Não tem desculpa para não assistir Campo e Batom. E hoje a gente vai falar com mulheres que têm vinho na veia. Vamos conversar com duas grandes especialistas. Eu recebo hoje em Campo e Batom Lise Gouveia, especialista em vinhos, que mora em São Paulo, influencer de vinhos, sabe tudo de vinho essa mulher, e junto com o marido tem uma grande fonte de opinião aí pelo país afora, que eu sei que eles fazem lives. É muito bacana. Bem-vinda ao Campo e Batom, Lise. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que nos apaixona tanto, que é o vinho. E a gente está todo mundo preparado, daqui a pouco vocês vão saber. E a enóloga e produtora de uvas e empreendedora Bruna Cristófoli, de Bento Gonçalves, também está com a gente aqui. Muito obrigada pela participação, Bruna. Tá com o microfone desligado, Bruna, liga aí. Era só para vocês não ouvirem ruídos aqui, que eu estou no escritório, né? Então, obrigada, Alessandra, pelo convite de vocês para participar. É um prazer estar aqui com a Lise, que eu gosto tanto, né? E contigo, que eu acabei de, né? Nos conhecemos há pouco tempo. Com certeza vai ser bem legal. Ó, o vinho nos apresentou. Todo mundo está armada para esse programa, né? E vocês aí estão armados? Quero saber, cadê o pessoal? Cadê os comentários? Daqui a pouco eu quero ouvir as perguntas. Fizeram muitas perguntas, meninas, muitas dúvidas sobre vinho. E vou começar já contigo, Bruna, já que tu deu a deixa aí, e deu o oi final. Qual é o papel da sommelier, né? E qual o papel do enólogo dentro do universo do vinho? São papéis diferentes, sim? Isso, são papéis diferentes, são papéis muito importantes dos dois. E para as pessoas entenderem bem o que um faz e o que o outro faz, eu vou deixar uma explicação bem básica. O sommelier trabalha da garrafa para frente, tá? E quando o vinho foi engarrafado para frente. Então, ele faz as harmonizações, ele pode controlar, né, e organizar o serviço do vinho num restaurante, numa enoteca. Ele é o profissional que, enfim, sabe falar a língua ali das pessoas e dar a melhor orientação, né? É um profissional que entende de regiões vitícolas, das suas diferenças. Ele transita, vamos dizer assim, por todo o mundo do vinho. E o enólogo é da garrafa para trás. Então, o enólogo é a pessoa que elabora o vinho, que estuda para saber sobre viticultura, sobre viticultura, que é a parte do campo, né, de produzir as uvas, e é quem acompanha toda a vinificação, né, todo o processo de fermentar a uva, enfim, fazer o vinho até o engarrafamento. Não que, por exemplo, o enólogo não possa colaborar também nessa parte do serviço do vinho, da venda, tem muitos enólogos trabalhando nessa área, né? Mas, idealmente, o enólogo, ele cuida da elaboração dos produtos. E como é que tu te apaixonou por ser enóloga? Isso tudo tem uma raiz de família, tu já te criou no meio da uva, da produção, tem todos os teus antepassados. Conta um pouquinho pra gente aí, você administra aí em Bento Gonçalves? Isso, então, eu estou aqui em Bento Gonçalves, em Faria Lemos, que é interior aqui de Bento Gonçalves, e a gente trabalha, né, com uvas desde o meu tataravô, que veio da Itália, ainda antes de 1900, né, a escritura da terra dele é de 1000... A debulhar uva também quando tu era pequena, aquela coisa, te davam... Quem é que não tomou, me diz aí, faz o comentário, quem é que não tomou vinho misturado com açúcar e água quando era criança, que é descendente de italiano, que tem vô, que faz vinho? Vai aí, diz aí, gurias, tu tomou, né? Eu tenho uma história com o vinho, com água. A minha mãe nunca foi de colocar açúcar, tá? Então a minha mãe diluía só com água, não tinha açúcar. E eu comecei a ir para a escola no ano que eu fiz 7 anos, né? Porque agora as crianças começam mais cedo, né? Mas comecei com 7 anos. E aí eu falei para a professora do Jardim da Infância que eu tomava, minha mãe me dava, enfim, água, meio vinho, né?
E aí, na reunião de pais, a professora disse que não era para dar vinho para as crianças nem com água, né? E claro, né? Eu enfim, sempre fui, né? Muito tagarela, fui falando, né? E aí, né? Mas essa é a minha primeira memória enológica, vamos dizer assim, né? E depois, enfim, acabei entrando no mundo do vinho porque toda a minha família trabalha com isso. Né? Já quando eu estava no final do ensino fundamental, já estava decidida a fazer o curso técnico em enologia aqui em Bento. E enfim, passei no exame de seleção, fiz o curso técnico concomitante com o meu ensino médio, depois fiz o curso superior de enologia, né? E aí, enfim, a história não, né, vai sempre em frente. E tu, Lizzy, qual é a tua relação com o vinho? Tu te apaixonou pela bebida? A bebida te trouxe para paixão? Como é que foi essa relação aí? Conta pra gente. Comecei como vocês também, né? Tomando vinho com água, só que a minha avó fazia diferente, Bruna. Ela colocava açúcar. E aí era muito bacana, que a gente ficava super feliz quando tinha suco de vinho pra gente beber. Então, como descendente de italiano, a minha família sempre costumava fazer isso. Antigamente era normal, era comum, era permitido. Hoje, imagina, né? Se os pais vão fazer isso com as crianças, é bastante complicado. Pois mas é, horário impróprio para o comentário, mas agora foi, né? Agora foi. Verdade. Mas eu cresci tomando vinho com água e açúcar, e depois disso eu sempre gostei da bebida. Com 18 anos já provei vinho fino, e depois dali eu sempre fui muito curiosa também por vinhos, né? Diferente de minhas amigas que sempre gostavam de um estilo, o outro ficavam sempre naquele estilo de vinho. Então eu sempre provava diversos vinhos, e aí comecei a estudar vinhos, comecei a me aperfeiçoar. No início gostava mais por causa da descendência italiana, eu dediquei mais para conhecer vinhos italianos. Com os estudos e o MBA que eu fiz em negócios e marketing do vinho na ESPM, eu comecei a conhecer mais as vinícolas brasileiras, das que eu já conhecia, e comecei a me apaixonar ainda mais por esses vinhos brasileiros, e hoje o meu consumo é 99% de vinhos brasileiros. Tu comentou uma coisa importante, Lizzy, tu falou sobre vinhos finos, né? Qual é a diferença de vinho fino para o vinho artesanal? Porque a gente estava falando aqui de vinhos que os nossos pais, nossos avós descendentes faziam em casa, e que muita gente que está nos escutando faz o seu vinhozinho em casa, né? Que eu sei, tem muita gente no interior do Brasil aí, principalmente Rio Grande do Sul, ali Vale do São Francisco, que produz o seu vinho em casa. E qual é a diferença hoje do artesanal, que tem concurso para isso também, que eu participei até como jurada certa vez na Expo Inter, e tem o concurso, o vinho fino, né? Qual é a diferença deles? Claro, o pessoal também confunde um pouco desse vinho artesanal com o vinho de mesa, né? Porque o vinho de mesa é um vinho feito com uvas comuns, que a gente chama, que dá exemplos de uva, a Isabel, a Bordeaux, esse tipo de uvas. E o vinho artesanal, muitas pessoas usam esse nome, que são chamados hoje de vinhos orgânicos, biodinâmicos também. Tem essa diferença, né? E claro que lembrando que o cultivo da uva é orgânica e biodinâmica. O cultivo da uva é orgânico, o vinho não é orgânico. E o vinho fino são feitos das uvas, né? Claro que a maioria aqui no Brasil são de uvas europeias, que são as mais conhecidas aqui, que a gente dá o exemplo de Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e por aí. Eu estava estudando, nós no Brasil, o Brasil é privilegiado com uvas, né? Nós temos mais de 100 tipos de uva no país, nem todas acho que são para o vinho, isso eu não pesquisei, mas vocês podem confirmar para mim. Nós temos mais de 100 tipos de uva, e também tem muita uva que se adaptou e foi criada aqui no país para melhorar os vinhos brasileiros, não é, dona enóloga Bruna? Bom, então, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma variedade de uva autóctone. Nós não temos nenhuma espécie botânica de uva nativa daqui, né? Ou nós temos as uvas dos vinhos finos, como a Lizzy bem explicou, né? Merlot, Cabernet, Chardonnay, são uvas oriundas da Europa, da espécie Vitis vinifera. E para os vinhos de mesa,
que também a Lise comentou, os vinhos comuns, né? São usadas uvas de origem americana, elas são autóctones do leste dos Estados Unidos, são de espécies botânicas diferentes daquela das uvas finas que são oriundas da Europa, tá? Elogiado, por sinal. Como? Que é muito elogiado, por sinal, o vinho europeu da Califórnia é um dos melhores, sempre muito elogiado. Eu não provei, eu só escuto que é bom. Você provaram, com certeza. Então, a gente tem essa questão, então, um antecedente, né, a primeira parte da minha explicação, e aí, seguindo, a gente tem aqui várias variedades de uvas finas, né, então, algumas já foram muito cultivadas, como o caso da Sangiovese, da Peverella, essas uvas que a gente nem mais ouve muito. Temos as uvas finas de origem francesa, Cabernet, Merlot, Chardonnay, que são difundidas não somente em todo o Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente tem, aonde a Alessandra comentou, uvas desenvolvidas aqui no Brasil. Então, o que elas são? São uvas híbridas, tá? Desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, o Vivinho. Algumas são mais adaptadas ao clima tropical, tá? Então, é o caso, por exemplo, daquelas uvas sem semente, a clara, a linda, a morena, é tudo nome de mulher que tem essas uvas, tá? Todos nomes lindos. Aí também tem um desenvolvimento de uvas para vinhos de mesa, como e suco de uva, como a Cora, por exemplo, a Carmen, essas uvas aí. E, por exemplo, uva para vinho de mesa, como a Lorena, tá? Que dá um vinho de mesa aromático muito, muito bom. Se você não souber, você vai achar que é vinho moscato, tá? É ótimo. Isso, todas as... E uvas, assim, ó, também mais voltadas, por exemplo, para o clima tropical, que eu digo para produção de suco, tipo no Nordeste, sabe? Então, lá tem... são uvas que tem que aguentar aquele calor todo ali do Sudeste para cima, né? A gente tem produtores de suco no Mato Grosso, produtores em Goiás, enfim... Né? Então, a gente tem esse patrimônio genético desenvolvido com know-how brasileiro, adaptado às nossas condições. Então, a gente usa uma variedade que tem uma aptidão enológica maior, mas tem algumas deficiências em relação à resistência a doenças fúngicas e tal. E aí a gente usa uma variedade americana junto, que tem essa resistência, então vamos dizer que une o útil ao agradável. Ô, Lise, essa preferência nacional, né? Qual é o vinho hoje que é o mais preferido hoje no Brasil, que tem a característica como o vinho que mais agrada o brasileiro? Deve ter uma variedade, uma qualidade. Na verdade, qualidade a gente tem bastante, né? Bastante de sobra, como eu falo. Mas, assim, dizer especificamente qual o vinho, o Brasil é um país muito tropical, né? A gente não pode escolher uma uva específica, um vinho específico, porque ele é continental, são muitas opções. Mas a gente sabe aí que agrada bastante os paladares, como a gente falou antes, né? O Merlot é um vinho bem visto, né? O pessoal agrada bastante, mais fácil de beber. Os espumantes são fáceis de beber também. O vinho branco Chardonnay, o Sauvignon Blanc também é bastante conhecido. Muito bom. Também de tintos tem o Cabernet Sauvignon, o Taná. Então, tem diversas uvas aí que vem se destacando. O Syrah, né? Tem Syrah em todas as regiões, praticamente com maior expressão de produção no Brasil. Acho que a gente tem para todos os gostos. O Syrah é uma qualidade de uva, de vinho mais suave, mais ácida, mais tanina. Porque ele é bem mais estruturado, né? É um vinho que tem uma estrutura bem maior, uma complexidade bem maior. Não é um vinho fácil de beber, não. Que não é muito o gosto das mulheres, né, Elis? Tem uns vinhos que agradam mais o público feminino, inclusive a indústria começou, a Bruna já vibrou ali, a indústria, quando eu falei indústria, ela já, começou a investir mais nisso. Fala um pouquinho, Liz, vou deixar tu falar, Bruna, também, vou deixar. Fala, Liz, como é que é essa tendência feminina de degustação de vinhos?
Pois então, a tendência feminina é bastante curioso, né? O que eu percebo hoje no mercado e acompanhando várias gurias, né? Chamo assim, porque também sou gaúcha, e a gente acompanha e percebe, né, o quanto o paladar feminino avançou, né? Hoje não existe mais o vinho para mulheres, eu defendo isso, porque o pessoal dizia, vinho para mulher é um vinho mais leve, mais fraco, mais docinho, e não são todas que gostam de vinho assim. Existem as que gostam, a gente respeita e indica vários vinhos espetaculares desse estilo, mas também tem aquelas que gostam de uma potência, de um vinho mais forte, de um vinho mais estruturado, sabe? Então, tu gosta desse tipo de vinho, Lise? Eu gosto bastante. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Olha aí as perguntas da mulherada que está participando do programa hoje à tarde. Muito obrigada pela participação, Ana Paula Tessaro. Que bom ver que as mulheres estão cada vez mais tendo papel de destaque no mundo dos vinhos. Parabéns, meninas. A Natália Cuceira também. Excelente conteúdo, excelentes convidadas. A Lúcia Rogério também mandando abraço. Sou a prova de que avançou mesmo. E com a ajuda da Lise. Ó, te elogiando, Lise. Obrigada. A Heloísa Vilela dando parabéns também para nós, excelente live. E aqui, meninas, eu quero trazer uma pesquisa, não faz um tempinho já que foi feita essa pesquisa, mas é bem interessante, tá? Foi publicada em 2014 pelo Instituto de Ciências Biomédicas, tá? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A revista Food Quality and Preference apontou que as mulheres têm um paladar mais apurado e conseguem distinguir sabores que os homens normalmente não conseguem quando provam a bebida. Bruna, qual é o teu comentário a respeito? É verdade isso? Tu, como enóloga, percebe isso? Como é que é a tua relação de enóloga nesse mundo masculino de fazer vinho? Porque é um mundo masculino, né? Então, assim, olha, eu acho que eu não sei exatamente de que maneira foi desenvolvida essa pesquisa, né? Mas a gente estava brincando, né, ali no começo, né? Eu particularmente, por exemplo, acho a minha mãe uma degustadora muito melhor do que o meu pai. Percebe mais as sutilezas, apesar de, né, não de ser o conhecimento prático, né, empírico deles, né, de nenhum dos dois ter estudado nada especificamente sobre isso, né. Eu também acho que, como a Lise comentou, não existe, assim, um vinho para mulher. Ainda tem, assim, né, uma fala, assim, esse vinho é vinho de mulher. Não dá mais para usar esse tipo de comentário, porque... pelo menos, olha, eu tô aqui na loja da vinícola todos os sábados, tá? E a gente recebe muitas mulheres que são elas que escolhem, vêm com o namorado ali, por exemplo, e quem introduziu o namorado no mundo do vinho foi a mulher, e é ela que sabe escolher os produtos. Ela que estudou como é, que tipo de... Então, as mulheres são muito, assim, vão a fundo, né? Gostei, quero saber mais, e se dedicam, né, a estudar mais, né? O que as mulheres são, às vezes, é humildes demais, né? Tipo, acho que não sei o suficiente, né? Esse é a síndrome do impostor que a gente tem tantas vezes em tantas áreas da nossa vida, né? Então, isso é um ponto. E como é a pergunta, né, de como é ser uma mulher no mundo do vinho, enfim, eu acho que, assim, eu hoje, né, acho que é uma vantagem, né? Vamos dizer que o mundo do vinho é um mundo mais dominado por homens, por enquanto, então vamos dizer que a concorrência ainda é um pouco menor. Mas, assim, eu acho que eu já tive na minha vida aqueles comentários infelizes, tipo, meu Deus, na próxima encarnação quero nascer homem, né? Mas hoje eu estou pacificada com isso e acho que ser mulher só me dá vantagens, porque a gente tem uma capacidade de trabalho muito grande, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente é muito versátil, então uma série de qualidades que são fundamentais para qualquer negócio, né? Então imagina também a mulher que é mãe, né? Que depois que fica mãe, assim, tem um sexto sentido, o nenê tá lá no outro quarto, dá um suspiro, já acorda. Então, isso aí é uma profissional incrível que se tem em qualquer empresa, né? E tu é uma das poucas mulheres, ou a única mulher que faz parte da Federação de Enólogos do Brasil, é isso? Na realidade, eu sou a única mulher que está na diretoria da Associação Brasileira de Enologia.
Porém, temos outras associadas. As mulheres ainda não são a maioria na ABE, mas, né, estão hoje nos cursos, no curso de enologia. Assim, eu estou falando da minha observação, eu não olhei uma estatística, mas assim, tá meio a meio, assim, em muitas turmas a gente tem mais mulheres, inclusive, do que homens. O que a gente precisa desenvolver em nós é a coragem e os meios para que a gente esteja cada vez mais em posições de liderança do setor do vinho, entende? Mulheres tem muitas. Nós precisamos de mais mulheres mandando. Mandando na liderança também, na liderança da federação, na liderança dessas condições todas que fazem o mundo do vinho girar também. Não só no mundo do vinho, né? Precisamos de mais mulheres em cargos de liderança no geral, na política, nas empresas. Temas, todas as quartas. Né? Hoje a prioridade é desse mundo aqui. Cada quarta a gente tem um mundo aqui. Que bom que hoje o mundo do vinho está super badalado aqui. Obrigada, pessoal, pela audiência aqui. Está todo mundo elogiando. Obrigada. E mandando perguntas também. Ó, a Flávia Stecker pergunta... a gente acho que já até fez a pergunta. Qual é o tipo de vinho mais preferido no mercado brasileiro? E é verdade que faz bem tomar uma taça de vinho por dia, Lise? Eu costumo usar a hashtag nas minhas postagens, uma tacinha todos os dias, né? Porque ela faz bem para a saúde, para a alma, para o coração e ainda ajuda a dormir bem. Bom, eu posso falar com propriedade porque meu namorado é médico e o Choro da Videira, acho que muitas pessoas que estão aqui conhecem, e o que é permitido, né? O que é recomendado. É uma taça de vinho para as mulheres por dia, devido à proporção de líquido no corpo, e 2 taças para o homem. Isso não é machismo, é por causa dessa questão da água no corpo. Claro, mais água, mas então tem essa proporcionalidade. Isso. Bom, a Alessandra Climinot também fez várias perguntas de São Paulo, né? Parabéns, meninas, pelo programa. Como se deve servir o vinho? Porque a maioria das vezes eu vou servir e acaba pingando e eu não sei como conduzir esta parte na recepção com os convidados. Perfeito. Bruna ou Lise, qualquer um de vocês. Pode, Bruna. Lise, vai lá, tu que é sommelier. Esse não é meu departamento. Eu sou um pouquinho mais bruta. Vai lá, serve, gira um pouquinho a garrafa, que a rolha vai escorrer. A rolha não, que a gota vai escorrer pela garrafa, tá tudo resolvido, tá? Mas vai lá, Liz. Claro. Vou aproveitar e mostrar aqui pro pessoal. Aqui, não tô conseguindo mostrar. Tá bem, tá na mira. Aí a gente serve. Normalmente existe um corta-gotas, que é bem fácil de encontrar em diversas lojas de vinho. Você coloca ele aqui dentro e quando você vai servir, ele não pinga. Mas se você for servir, você serve e dá uma giradinha que não vai pingar e você volta. Às vezes acontece, claro, de pingar, escorrer no rótulo, mas isso não vai ser problema nenhum na hora de você servir o seu vinho. É super tranquilo. Muito bem. O importante é consumir. Exatamente. Não é o que sai da garrafa para o copo. Esse é que importa, né? Exato. Como devemos armazenar garrafas de vinho em casa? Bom, eu acho que assim, a gente deve guardar elas, né? Os vinhos que tem rolha, tá? Esses com rolha, de preferência deitados. Os vinhos com screw cap, que é aquela tampa rosca, tanto faz, em pé ou deitado, não vai afetar. Uhum. Os espumantes, sempre em pé, tá? Tem uma explicação técnica para isso, mas não temos tempo suficiente. Espumante em pé, garrafa de vinho deitada. Deitada, minhas garrafas de espumante? O espumante tem a ver com o gás que segura a rolha naquele formato de cogumelo, que garante a vedação. Então, né, espumante em pé, vinho deitado, em lugares com temperatura constante, com uma temperatura amena e, de preferência, ao abrigo da luz, ok? Uhum. Eu tenho, na minha casa, uma parte dos vinhos na adega climatizada e outra parte, que não cabe lá, no guarda-roupa. Eu também, Bruna. Eu também. Então... Tu guarda-roupa, Lise? Como assim? Todo mundo tem que
vocês têm vinho dentro do guarda-roupa. Sim. Para vestir ele melhor todos os dias? Ele tá lá bem guardadinho, não pega sol, tá fechadinho, né? O guarda-roupa ainda não tinha roupa suficiente para preencher ele, então vamos lá encher de vinho. Muito bem. E vem cá, qual é o melhor vinho? Aquele que é de rolha ou aquele que é da rosquinha? Olha, Lizzy, eu vou responder essa porque eu já vendi rolhas na minha vida, tá? Tá. Então, assim, óbvio, como alguém que vender rolhas, eu ia te dizer, o melhor é na rolha, né? Mas, assim, o melhor depende. Eu diria o seguinte, que para vinhos de consumo corrente, de consumo rápido, é indiferente se é screw cap ou se é rolha, tá? Quando são vinhos mais longevos, tá? Vinhos assim da 10 anos, 15 anos e tal. Óbvio que a tecnologia dos screw caps vem mudando, mas para vinhos mais longevos eu sempre rolha, tá? Sempre. O equilíbrio de oxirredução vai ficar muito melhor. A screw cap tem uma tendência a reduzir muito o vinho, né? A rolha dentro das células, né? Tem oxigênio, não é o oxigênio que entra por fora da garrafa, porque ele não consegue entrar de fora da garrafa para dentro pela rolha, só se a rolha tiver defeito. Tá. Mas é do oxigênio que lentamente vai sair da rolha, vai passar para o vinho, vai manter um bom equilíbrio. O que é muito mal para o vinho, para tudo, vinho jovem, vinho, é a rolha sintética de plástico. Aquilo é mal, é que nem deixar o vinho com uma esponja vedando, ok? É péssimo, principalmente vinho branco, oxida, mas graças a Deus esse negócio já praticamente saiu do mercado, porque é muito ruim, tá? O que é melhor? Desculpa, tu queria complementar? Não, é isso. Tentei ser rápida, mas... O vinho tá pegando. Como é que vocês fazem para provar tanto vinho por dia e não ficar tchuca? Responde aí, Lizzy. Tá bom. Bom, existem várias maneiras, né? O que a gente utiliza normalmente, né? Nós provamos o vinho, toma-se um gole ou dois e a gente descarta o vinho. Infelizmente, precisa descartar. Não tem como degustar, provar 5, 10 vinhos, 20 vinhos, 30 vinhos que já aconteceu em algumas horas e tu tomar uma taça de cada um, né? Vai chegar no quarto, no quinto vinho, você nem vai saber mais os aromas na boca, o que ele tem de percepção. Peraí, mas 20 vinhos, só o fato de colocar na degustação da boca já não dá uma tonteirinha assim? Treinamento, não. A gente, na degustação de pré-seleção da Avaliação Nacional de Vinhos, a gente degusta perto de 30 vinhos entre as 9h30 da manhã e as 11h30 da manhã, assim, 2 horas e 45. E o negócio é cuspir mesmo, é doído, mas é necessário. Isso é que eu chamo de amar vinho. Tem gente que toma chimarrão nessa hora, tem gente que toma vinho já nessa hora, né? Vambora, né? Tem mais uma pergunta aqui do outro ouvinte. Como guardar, quanto tempo guardar o vinho na geladeira? Quanto tempo ele dura? Lizzy. Tá, eu vou responder depois a Bruna complementa, então. Normalmente, eu costumo deixar o vinho branco na geladeira de 2 a 3 dias. Tá? O vinho branco, ele suporta esse tempo. Eu acho um tempo saudável para ele, esse período na geladeira. O tinto, eu recomendo 2 dias. E o espumante, na minha percepção, por experiência própria, ele precisa ser aberto e consumido no mesmo dia. Ou então, se você utilizar aquela tampa, tem uma tampa de espumante que você consegue vedar, você consegue guardar de um dia para o outro, mas não posso garantir que a qualidade do espumante vai se permanecer. Eu acho que aí, nesse ponto a Bruna pode complementar melhor. Assim, às vezes é uma caixinha de surpresa, né? Eu acho que a orientação que a Lizzy deu é bem adequada, tá? Os vinhos tintos, aí o vinho tinto é muito relativo. Lizzy, tu lembras da live que a gente participou contigo e com o Choro na sexta-feira? Nós abrimos uma garrafa de Taná. O Taná é uma uva que adora oxigênio, tá? É um vinho que gosta muito de ar, tá? E a gente abriu a garrafa e deixou aberta fora da geladeira, só com a rolha assim colocada por cima.
e nós fomos beber novamente ontem à noite, que era terça-feira. O vinho estava um espetáculo, tá? Tem outros vinhos no geral assim, uma regra que eu pessoalmente uso. Vinhos mais leves, sabe? Aqueles vinhos... Sabe, vamos dizer um vinho abaixo de R$50. Um vinho fino assim, um vinho mais leve. Não é um vinho para muita filosofia, para beber mesmo, tá? E aí, o que acontece? Esses vinhos, geralmente, não é para guardar tanto tempo e também não é para permanecer tanto tempo com a garrafa aberta. Graças a Deus. E aí, os vinhos mais longevos, vinhos com mais tanino, mais corpo, né? Vinhos que passaram por carvalho, porque a madeira de carvalho tem uma pequena oxigenação, né? A madeira é porosa, então são vinhos que aguentam mais o oxigênio, tá? Então esses você pode deixar mais tempo a garrafa aberta. Se é um vinho mais velho, ele até vai ter um bom período que ele vai evoluir para positivamente, né? Então acho que podem seguir de maneira geral a orientação da Lise, né? E vocês vão ver que muitas vezes se vocês têm um vinho que estava guardado há muito tempo e você abre, é melhor abrir de manhã para beber de noite, às vezes, né? Ele precisa... Quanto mais tempo, gente, o vinho ficou fechado, você vê a safra que está escrita na garrafa, assim, o ano, tá? Tem dos vinhos safrados, quanto mais tempo ele tiver, geralmente mais tempo aberto ele precisa para pôr para fora todos os seus aromas que estavam lá fechados na garrafa fechada, que é um ambiente extremamente redutor. Olha, mas o que interessa é beber. É isso aí. Outra pergunta aqui. Quanto mais velho o vinho, melhor o vinho? Não? Não. Quer responder aí, Lise? Vai lá. Na verdade, isso é uma questão que as pessoas acham, né? De que o vinho, quanto mais velho, melhor. Hoje em dia a gente encontra vinhos fantásticos, aí a gente pode citar a própria safra de agora, 2021, a safra 2020, são vinhos maravilhosos, né? A 19, a 18, enfim, infinitas que a gente pode citar aqui, a Bruna melhor do que eu pode falar disso também. Então são vinhos jovens, não querem dizer que esse vinho ele é fácil de beber, existem vinhos muito estruturados, com bastante complexidade, são fabulosos, assim como existem vinhos espetaculares também, 2004, 2003, e aí você vai baixando as datas também. E acontece muito, o que acontece de vinhos antigos é a forma que você armazena esse vinho. E é importante você saber onde você comprou esse vinho também, porque se você comprou em uma vinícola, em uma loja especializada, você pode, na vinícola você tem a garantia de como eles guardaram esse vinho, armazenaram para você receber ele e levar para sua casa. Dependendo de onde você pegou esse vinho, pode estar exposto ao calor, à luz, a qualquer claridade, pode ter alteração. Então, esse vinho antigo não quer dizer que ele esteja bom. Este é o programa Campo e Batom, das mulheres que guardam vinho no guarda-roupa. E a Lúcia Rogéria também está dizendo, eu também, no guarda-roupa do meu quarto. Ela está se identificando muito com vocês, gurias. Adorei. Então, a gente vai fazer só um programa sobre vinhos de guarda-roupa. Olha, dá até nome de rótulo de vinho aí, quem sabe, né? Meninas, mais uma pergunta. Nossa, tem um monte de perguntas. Vamos espichar um pouco mais o programa hoje aqui, produção. Vamos, tem vinho. Aqui, ó. Tá, quanto tempo fica uma garrafa? Já perguntei. O que devo analisar na hora de fazer a compra de um vinho para saber se ele é bom, né? Pergunta da ouvinte Alessandra. Minha xará. Bom, eu vou começar respondendo esse. Antes eu queria dar um alô para o Sérgio, que está ali, nosso cliente, que está nos seguindo aí pelo Facebook, e a Natália. A Natália tem um perfil que ela também comunica sobre vinhos, né? Ela esteve aqui na vinícola, na Vindima, né? Nessa última Vindima, então foi bem legal. Bacana. E o que, né? A pergunta, como é que eu sei se o vinho é bom na hora de comprar? Bom, você vai lá na Mãe Diná, pede para a Mãe Diná te dizer, Mãe Diná, veja se esse aqui é bom. A Bruna é bom, então assim, nossa querida Alessandra, essa tua pergunta é muito difícil da gente responder, mas eu vou vamos tentar ajudar, né? Então assim, a gente só vai descobrir se ele é bom se a gente
provar ele, afinal, né? E também a gente tem que ter em consideração que vinho é gosto pessoal. E tem a ver com... É que nem pedir indicação de filme. Você pode pedir o filme para alguém. Esse filme é maravilhoso. E aí você vai assistir, diz... Ai, meu Deus. Perdi aqui tempo, fiquei tentando assistir até o final para ver se ele melhorava e é horrível, né? Então... Vale, às vezes, a intenção. Muito... então... A gente compra vinho pela amizade. Amizade também, né? Então, o que eu diria assim, coisas importantes. Pô, vê aonde você comprou o vinho, observa como eles tratam o vinho, porque às vezes o enólogo fez um vinho muito bom e você comprou num lugar onde o vinho ficou num lugar quente, mal acondicionado, aquele vinho oxidou, ficou excessivamente à luz, né? Então, aquele vinho, pô, era para ser um vinho bom e você comprou um vinho que estava oxidado, que não estava legal e tal. Quando você vai comprar vinho, por exemplo, no supermercado, que às vezes tem, sei lá, vamos pensar num vinho abaixo de R$50 que tem a safra escrita no rótulo, né? Geralmente um vinho branco procura pegar sempre o mais recente possível, né? Então agora a gente está em junho de 2021, você já vai encontrar vinhos 2021 no rótulo, depois eu vou falar isso aí que a Liz está mostrando. Mas vai encontrar muito vinho 2020 ainda, então é o ideal, vai encontrar vinhos 2019 muito bons, né? Então, sempre vai procurando, né, no branco, vindimas mais recentes. Ô, Lizê, tu estava mostrando um vinho aí, eu quero saber, fala mais sobre esse vinho, o que tu estava... indicação, né? Indicação, vamos lá, é a hora. Claro, é a hora. Só um pouquinho que deu. Deu ruim aí. Peraí. A culpa não foi minha, foi do meu cachorrinho, tá? Desculpa. Tá bem. Aqui. Eu também tenho um cachorrinho aqui, ó. Meu cachorrinho. O Intuição 2020 é um Chardonnay barricado. Instinto, Lizzy. A minha amada Bruna Cristófoli. Eu tive o prazer de estar com ela diversas vezes, uma grande amiga, e eu estou muito feliz com o resultado desses vinhos que ela vem fazendo aqui. E como ela é a mãe da criança, eu vou deixar ela falar, né, um pouquinho desse vinho, que é espetacular. É um vinho... ele tem complexidade, ele é fácil de beber, ele é leve, ele é refrescante, ele é elegante. É um vinho que pode ser bebido como a gente está agora, à tarde, sem nada, conversando. É um vinho para beber com as amigas, é um vinho para você tomar no seu jantar, no seu almoço, qualquer hora. Fantástico. Te inspirou aonde para fazer o vinho que ela está elogiando tanto, Bruna? Pronto, e a gente nem combinou e eu tô bebendo o mesmo, tá? E não mandaram para mim, por quê? Eu juro. A gente não combinou. Então é o seguinte, isso aqui, vocês acreditam em coincidência? É por isso que nós estamos aqui as três, Tava né? No roteiro, tá? Esse Bom, então, esse vinho é um vinho emblemático, assim, aqui para nós. É o primeiro vinho branco barricado que a vinícola faz, né? O Instinto. Lizzy, Instinto. Não é intuição. Mas não tem problema. Mas eu vou dizer um negócio para vocês que estão nos assistindo. Tem cupom. Quem quiser comprar, tá? Pelo nosso site, anota aí. Tem um cupom com 15% de desconto na primeira compra, que se chama Primeira 15, ok? Primeira 15, vamos lá. Site? vinhoscristofoli.com.br. Vai lá na nossa loja virtual, tem Entra Primeira lá, 15. Olha aí, presente. Exclusivo, Campo e Batom aqui, ó. Todo mundo já ligadinho. Vai lá correndo para pegar primeiro. E aí, ele ficou... a gente fez uma única barrica de 500 litros. Ficou muito equilibrado as notas de carvalho com a fruta, né? Mas, obviamente, eu sou suspeita em falar. Mas, Ale, eu só quero terminar minha explicação sobre como comprar vinho sem falar com a mãe de Ná, tá? E então, o negócio é o seguinte, tem que seguir aquelas regrinhas que eu falei lá no começo. Espumante, quando ele tá no mercado é para você beber, tá? A garrafa de espumante, tudo que tinha para envelhecer, envelheceu na própria vinícola, tá?
Então, não vai pegar a garrafa de espumante e deixar na estante ali, vai ficar horrível, tá? Então, espumante é para beber logo, né? Ver como que é o lugar onde você pretende comprar, conserva o vinho e guie-se pelo seu gosto, ok? Não se guie apenas pelo que o Vivino falou, né? Então, vai lá, prova, porque às vezes aquilo que é bom para o seu amigo pode não ser bom para você, ok? E, no geral, as pessoas que mais entendem de vinho são pessoas humildes, que vão te ensinar e que não vão ser arrogantes. Quando a pessoa chegar e quiser, assim, ficar cantando, ai, porque eu entendo disso, porque eu entendo aquilo, duvide, ok? Prove o vinho. É provar que não vai não seguir por rótulos. Experimenta com humildade, sabe? Não seguia por preço, porque assim, para comprar vinho bom, caro, não precisa ser inteligente, é só preciso ter dinheiro. Muito bom. E gente faz boas escolhas. Muito maravilhoso. Meninas, vamos ter que encerrar daqui a pouco, o programa está se espachando aqui. Eu quero encerrar com a seguinte pergunta, com o seguinte comentário de vocês. Primeiro com a Lise, qual o futuro das mulheres no mundo do vinho? Como você enxerga daqui 20, 30 anos as mulheres nesse universo aí do vinho, você que está vivendo tudo hoje? Bom, eu quero ver ainda muito mais mulheres nas vinícolas. Eu já acompanho várias mulheres nas vinícolas hoje, né? Mas como usar as palavras da Bruna que ela disse antes, a gente quer ver mais mulheres tomando a frente, estando à frente das vinícolas, estando à frente do setor do vinho também. E esperar que... Eu nunca tive problema por ser mulher no mundo do vinho, nunca tive nenhum preconceito, e espero que quem esteja passando por isso nunca mais precise passar, né? Que futuramente isso para essas pessoas seja uma solução que já passou. Maravilha. Bruna, outra pergunta para ti. Quem quiser entrar nesse mundo do vinho, do enoturismo, que é um mundo que tu participa, né? Que tu criou também, não só como enóloga, mas também como empresária. Qual é o primeiro passo para quem está querendo investir, ter sua propriedade, começar a investir não só na enologia, mas também com outro negócio, com gastronomia, com outro tipo de bebida na propriedade rural? Qual é a tua dica? Bom, eu acredito que tem muita oportunidade, tá? Nós aqui mesmo na vinícola, só para, né, para vocês verem onde podem estar as oportunidades. Enquanto a gente, quem trabalha diretamente na agricultura, fica só em casa, só lá no seu quadrado, as oportunidades passam, você não enxerga elas. Para vocês terem uma noção, a gente tem aqui na vinícola um passeio de 1h30, mais ou menos, em que as pessoas pagam R$120 para ver a paisagem vitícola, só para ver e comer comer uns produtos regionais e tomar um espumante numa paisagem bonita, tá? Então, existe muita oportunidade. O que é importante é pesquisar, ver o que no mundo do vinho se está fazendo, ver o que você consegue fazer com os recursos que você tem e na sua propriedade. Não é necessário nenhum luxo, nada. Você só tem que ser uma pessoa correta, ter muita capacidade de trabalho, entendeu? E entender que quando você quer trabalhar com enoturismo, você não vai ter feriados e finais de semana. Inclusive, tu tá almoçando agora, tu almoçou agora há pouco antes de entrar no ar ao vivo. Eu tava com fome, tive que comer biscoitos, gente. Ó, depois que terminar a live, eu vou ter biscoitos aqui para continuar a comer. Muito bom. Lise, a Bruna já deu ali a indicação de como achar a Cristófoli Vinhos lá em Bento, que é super bacana, tem inclusive um passeio muito show com edredom embaixo dos parreirais, que é recomendado e ainda vou fazer. E você, Lise, como é que as pessoas te acham, tuas indicações? Faz o jabá, como a gente fala aqui, direito para todo mundo. Perfeito, obrigada. Vocês me encontram no Instagram Livino, @li_vino_. Lá eu dou várias dicas de vinho brasileiro e também tento mostrar essa parte toda do enoturismo que hoje o Brasil está com várias propostas incríveis, inclusive na Bruna a gente já fez, né, esse programa, inclusive na época da Vindima. Então tem várias oportunidades para as pessoas conhecerem, quem quiser visitar as vinícolas também. E a gente sempre dá dicas, né?
como a Bruna falou antes, as dicas, a gente tenta entender um pouco o consumidor para tentar ajudar ele com as mínimas informações que ele precisa para chegar no local da compra e comprar o seu vinho brasileiro. Maravilhoso. Então, você encontra no Instagram. Meninas, muito, muito obrigada pela participação de vocês, super esclarecedor. Público, ouvinte, muito obrigada pela participação. Vocês vão voltar sempre aqui no Campo Batom. Vamos fazer um sobre espumantes, se Deus quiser, agora no verão. O que vocês acham? Combinado? Combinadíssimo, acho top, só marcar. Cobrem a Alessandra, ok? Vocês que estão aí, né, cobrem. E não se esqueçam, cupom na loja virtual vinhoscristofoli.com.br, primeira 15. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Até o próximo Campo e Batom. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.